A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, comemorou pelas redes sociais o anúncio da venda de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, a UFN3, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Segundo a ministra, não poderia ter uma notícia melhor para Três Lagoas do que esta. O presidente Jair Bolsonaro falou repetidas vezes sobre essa fábrica de fertilizantes, enfatizando que foi criada pelos governos petistas, mas nunca produziu nada, transformando-se na prática em uma sucata que dava despesas ao país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje um dia muito produtivo em Três Lagoas e com uma ótima notícia que recebi pela manhã do presidente da Petrobras sobre a aprovação da compra da UFN3 pelo Conselho da Petrobras. Então, não poderia ter uma notícia melhor para Três Lagoas do que essa. Agora, Três Lagoas vai ter a sua UFN3 terminada, uma fábrica de ureia tão importante no setor produtivo do nosso país. Antes de encerrar aqui, tem mais uma pergunta ainda? Coisa rápida, né? Eu tenho falado que tenho procurado certas pessoas que trabalham comigo, né? Petrobras, etc., e para falar sobre como o dinheiro era mal usado ou desviado no passado. Então, na Petrobras, o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, por coincidência, governo do PT, então o endividamento da Petrobras entre 2003 e 2015, fruto de desvios, fruto de obras e projetos mal feitos, chegou na casa dos 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais, também em cima de interferência em cima da Petrobras. E quando se fala em certas pessoas querem voltar a cometer o mesmo erro do passado, você está pagando a conta. Você está botando combustível no teu carro, você está pagando a conta. Que os 900 bi tem que ser pago. No ano passado nós pagamos 100, nós não. Você que bota combustível no carro pagou 100 bilhões no ano passado. Falta muita coisa a ser paga ainda. E nós vemos aqui agora a matéria do Poder 360. Lula volta a dizer que vai intervir nos preços da Petrobras. Acho que não preciso tecer comentário tocante a isso. Há pouco tempo, na Venezuela, o combustível é lá embaixo. Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. Olha como é que está o povo lá. Você já sabe, fugindo. A média diária está batendo 800 pessoas fugindo da Venezuela em direção a Pacaraima, ali em Roraima. Fugindo da fome e da miséria. Lembro? Você que gosta de animal de estimação, também gosta, lá em casa, minha esposa já pegou um montão de vira-lata ali, leva pra dentro de casa lá, né? Esposa, né? Tem que aguentar, tá? Mas tá tudo bem. Tudo bem, quem sou eu para reclamar dos cães que ela pega na rua ali? Tá? E que eu ia falar, meu Deus do céu?
Você adora animalzinho? Na Venezuela não tem mais cachorro nem gado, não. O pessoal comeu tudo. Em Araraquara tiveram informações também que o prefeito lá fez, o do PT, né? Fez um lockdown brabo lá, toque de recolher. Teve gente lá, tiveram notícia, não confirmei, que muita gente comeu cão e gato do vizinho. Então, Petrobras, 900 bilhões. O cara quer voltar a interferir. BNDES, dinheiro desviado ou projetos mal feitos, começados e não acabados, empréstimo para ditaduras do mundo todo, você já sabe da história. Prejuízo, 500 bilhões de reais. Caixa Econômica Federal, 45 bilhões. Agora eu vou falar aqui sobre um troco para vocês, né? Um troco. Mas as consequências são enormes na ponta da linha. Uma unidade de fertilizantes nitrogenados, o FN3, da Petrobras, lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Começou a ser feito, gastou-se aproximadamente 3 bilhões e 700 milhões de reais e virou um sucatão. Então, quase nada se aproveita. Essa obra começou em 2011 e lá, poucos anos depois, ela parou. Nada mais foi feito lá. Agora, além do prejuízo de 3 bilhões e 700 milhões, também se gasta quase 1 milhão por mês para cuidar da sucata que está lá, porque algumas coisas prestam lá. Agora, o grande problema. O mundo está vivendo uma crise de fertilizantes. Perdemos uma oportunidade de ter uma fábrica, né, produzindo, fazendo fertilizantes no Brasil. Os fertilizantes também aumentaram no mundo, em média, 3 vezes. E isso reflete no preço da tua comida que está na tua mesa. Porque esse preço acaba sendo repassado. Agora, além desse prejuízo, mais um, pequenininho, né? 3 bi e 700 é pouca coisa para a turma lá da... Encontrei isto na web. 3 bilhões e 700 é pouco para aquela turma, né? Lembro que um dos diretores da Petrobras devolveu 290 milhões de reais. Tá? Então, a gente não produz fertilizante. Teria muito a falar com vocês. Semana que vem eu vou falar mais um pouquinho sobre uma outra estatal qualquer. Posso falar de Correios, posso falar de Itaipu Nacional, entre tantas e tantas outras estatais, alguns bancos oficiais, alguns outros ministérios, para mostrar como é que funcionava no passado o Brasil. E tem gente que acha, se você for somar, só que eu falei aqui, Petrobras, BNDES, Caixa Econômica, 961, está quase 2 trilhões de reais ao longo de 14 anos. Você está pagando a conta. Você quer pagar a conta de novo? Uns poucos minutos antes de adentrarmos o assunto do evento de hoje. Na semana estive em Itaboraí com o presidente da Petrobras e seus diretores. E eu havia feito um pedido ao presidente da Petrobras, ele me atendeu, o que eu agradeço. 2 gerentes usaram da palavra. E, para ser bastante rápido, né, foi explanado ali como foi a Petrobras administrada de 2003 a 2016. Só vou tocar num item. Endividamento de 900 bilhões de reais, que vocês que botam combustível no carro pagam. Quase 1 trilhão de reais mal geridos ou desviados. Esse é um retratinho 3x4 da nossa querida Petrobras. Também, há poucas semanas, o Pedro Guimarães da Caixa mostrou desvios ou prejuízos com a Caixa nesse período vermelho da República. 45 bilhões desviados. Na semana passada, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, esteve numa live comigo, também mostrando como péssimas administrações ou desvios levaram prejuízo ao BNDES de
500 bilhões de reais. Eu quero toda semana mostrar alguma coisa. Tereza Cristina, amanhã eu quero mostrar um troco de pinga. 3 bilhões e meio que foram para o espaço de uma estatal nossa em Minas Gerais. Que faz falta, falei Tereza Cristina, porque faz falta para o nosso agronegócio. Porque essa empresa, além do prejuízo, além de gastar mensalmente R$1 milhão para administrar os escombros, não produz nada para a agricultura. E nós somos refém de outros países, mostrando. Eu já pedi aos ministros, pedi aos secretários, que me abasteçam com essas informações, para nós mostrarmos o que aconteceu com o Brasil de 2003 a 2016. Quando se fala em cifras trilionárias, não se esqueça que o Tarcísio mexe com 8 bilhões apenas por ano. Acho que o Marinho, mais ou menos isso, 5 bilhões, levando água para o Nordeste, atendendo emergencialmente os nossos irmãos que sofrem com intempéries, como ontem tivemos em Francisco Morato. Imagine esses recursos bem aplicados ou não desviados, como é que estaria o Brasil? Então amanhã, uma estatal de apenas 3 bilhões e meio de reais. A gente não dá valor para muita coisa, né? Não está aqui o Jorge Seife, pretendo trazer na próxima live o que ele fez e está fazendo no tocante à pesca. Quanto nós temos evoluindo, ano após ano, com o pescado do Brasil. Como ele tem administrado as questões de águas da União. Como está a piscicultura do Brasil, pela primeira vez, estamos na Bahia agora, investindo na piscicultura. Grande parte, iniciativa privada. Mas como era antigamente o Ministério da Pesca? Como é a Secretaria da Pesca hoje em dia? Quero trazer também, vale a pena um evento aqui, trazer o presidente do Inmetro. Quando se fala em Inmetro, o pessoal lembra de 2003, tomada de 3 Pinos. Todo mundo sabe o que aconteceu. Um lucro bilionário para alguns do governo daquela época. E eu quero trazer agora aqui o tenente-coronel Gerson, formado pelo IME, do Exército Brasileiro, para falar sobre o Inmetro. Então o Inmetro, lembra-se do tomate de 3 Pinos? Descobriu o ano passado, final do ano retrasado, que estava em gestação no Inmetro, algo mais devastador que a tomate de 3 Pinos. Queriam trocar o tacógrafo de 3 milhões de veículos. Queriam trocar o taxímetro de 500 mil carros de táxi no Brasil. Queriam trocar, botar um chip que já tinha descoberto que o chip era fraudável. Só tem uma coisa que não é fraudável no Brasil, tá, pessoal? Não fale nisso, por favor. Tá? Um chip fraudável de todas as bombas de combustível no Brasil. E depois, né, a gente começa a perceber, a gente não dá muito valor para as coisas às vezes, né? Eu tive que estudar para saber o que era IFAM, porque tem muito urubu querendo o IFAM, né? Queriam. A questão do Inmetro, as diretorias, a capacidade que tem de criar dificuldade para vender facilidade. Tem gente honesta, entrou em qualquer lugar, e bastante, é a maioria, mas tem alguns que dão a vida com uma tremenda capacidade para ganhar 15 mil por mês. Vamos desconfiar. Implodimos o Inmetro. Eu quero trazer aqui o coronel Gerson, porque ele tem agora para apresentar aos senhores um novo marco regulatório do Inmetro, onde ele corta poderes de si mesmo. Ele agora, o seu Inmetro, está verdadeiramente alinhado com a indústria, comércio e consumidor. Não somos nós, governo, que vamos falar para a imprensa como deve ser feito. Vocês farão o que os consumidores, os empresários precisam, e não o que nós queremos.
São revoluções fantásticas que mostram que o Brasil tem mudado. Imaginem se não fosse a pandemia, como nós estaríamos voando no Brasil. E aquela velha história, desvios trilionários, e o Brasil não afunda. Tinha que estar lá no fundo do oceano, e não está. Se não fossem medidas tomadas pelo nosso governo, por secretários, por servidores que nos ajudam bastante, em 2019, teríamos sucumbido em 2020. Resistimos. Pelo primeiro governo que enfrenta um teto de gastos. No passado era mole, dá uma canetada, está tudo resolvido. Não, agora tem teto de gasto. Temos um limite para gastar. O sacrifício que foi pelo novo Auxílio Brasil, nos massacram, mostrando pessoas pegando osso em caminhões. Olha, esse é o governo Jair Bolsonaro. Mas quando a gente quer resolver, quer aumentar o valor do Bolsa Família, que foi aumentado, criando o Auxílio Brasil, com o trabalho do Onyx Lorenzoni, João Roma, Paulo Guedes, Ciro e tantos outros, se criam dificuldades. Aqueles que criticavam foram contra a negociação dos precatórios. Graças a Deus tivemos a maioria do parlamento, que nós quase nada fazemos sem o parlamento, ou muito pouco podemos fazer sem o parlamento. Conseguimos vencer esse obstáculo. Peço agora ajuda aos parlamentares aqui. Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade, mas eu quero emergencialmente que me dê os poderes para zerar o imposto do diesel, do gás de cozinha. Nós já zeramos, para enfrentar esses desafios, buscar alternativa para o preço de combustível, e em parte o preço é alto pela roubalheira ou péssima administração do passado. É difícil explicar para uma parte da população isso. Alguns têm o governo como se estivesse navegando no mar de tranquilidade. Não foi. 2 anos de mar revolto, mar grosso. Sobrevivemos. Fizemos alguma mexida no ministério, algumas peças. Umas saíram porque queriam sair, outras porque tinham que ser trocados. É para o bem da nossa pátria. Agradeço a Deus, aos meus 23 ministros, secretários e aos servidores que trabalham conosco, do Brasil todo, nos ajudando a vencer esse grande mal. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso, porque gostaram. Mas eu não quero partir para essa linha. Eu quero crer, e é verdade, que essas pessoas são mal informadas, não conseguem entender o que aconteceu com o seu país. Ninguém que vai ocupar essa cadeira um dia vai fazer milagre. Ninguém. O mundo está conectado. Nossos preços, muitos, estão de acordo com o mundo todo. E nós, ninguém tem o que nós temos. É um Brasil fantástico, em especial também pelo seu povo. Ontem, no interior de São Paulo, um local onde sempre foi um reduto vermelho, parei o carro, vou na padaria tomar um café. Todos nos trataram bem. Há um certo entendimento, de uma maioria, no meu entender, considerável, do que aconteceu com o Brasil no passado, o que aconteceu nos últimos 2 anos com a pandemia, e onde nós estamos fazendo. Eu procuro dar um exemplo. Sei que não sou exemplo, um montão de coisa. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que... lamento. Sou ser humano aí. Você não é buscar ser povão, sempre foi assim. Busca dar exemplo. Como pretendo amanhã botar na live o caboclo que administra o cartão corporativo. Sistema Globo. Falar que eu e meus filhos gastamos mais com o cartão corporativo que Lula e Dilma. Canalice. Se bem que falar canalice para a Globo é pleonasmo abusivo. Cada viagem que eu faço tem cartão corporativo. O meu particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e não prestar conta, sabe quanto eu gastei ou saquei de janeiro de 2019 até agora? 0.
Eu posso requerer a aposentadoria da Câmara de Parlamentar, que eu fiquei 28 anos lá dentro e averbei mais 2 anos, dá 30 mil por mês. Não requeria para quê? Para dar exemplo. Não estou reclamando. Tem que dar exemplo. Depois que deixar a presidência, vou ter que ter uma aposentadoria. Mas eu entendo que uma missão de Deus não é para mim, é para todos vocês. E quem aceitou estar comigo, está nesse espírito, como está o Onix. Como está aqui, eu fiquei emocionado com as palavras eu não conhecia também, né? O José Carlos Oliveira, presidente do INSS, me disse agora aqui, acima de 80 anos são um pouco mais de 5 milhões de brasileiros. A gente tem que se colocar no lugar dos outros para sentir realmente como aquela pessoa está nos vendo. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há 2 semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida, é um ato de desumanidade. Com o que esse governo já tem e já fez, em especial no campo aí da informática, da digitação, não precisa disso. Parabéns a todos do INSS, juntamente com o presidente Onix, que tiveram essa visão. Para nós, pode não ser nada, mas para quem tem que botar um parente com essa idade, muitas vezes, ele tem problemas, outros faz hemodiálise, tem várias comorbidades. Isso é uma coisa enorme para eles. Não se pensava nisso no passado, rapidamente conversei com o Zé Carlos. Não se pensava. Muitas vezes se culpa a presidência para ser tratado como rei. Como poderia ser tratado como rei durante a pandemia, ficar lá no Palácio do Alvorada, desfrutando de tudo, lá tem tudo, se possa imaginar. E se não tiver, eu posso pedir que venha. Preferir estar na rua com o povo. O vírus mata? Mata. A guerra mata? Mata. Mas o general não pode ficar intocado, enquanto o cabo e soldado está brigando na frente. Vamos dar exemplo. Sempre agi dessa maneira, nada mudou a minha cabeça. Essa cadeira, para quem quer ser honesto, é o pior lugar do mundo. A satisfação é de estar prestando um serviço à sociedade. E aqui temos várias pessoas que colaboram conosco. Tem o Ricardo aqui, não quero falar mais na parlamentar, o Girão, tantos outros nos ajudam para não... Né? Tem aqui o Magno Malta, que infelizmente não conseguiu se eleger senador. Seria meu vice, ele resolveu não ser meu vice lá no passado. Nos ajuda bastante, mesmo sem mandato. Vocês, ministros, são pessoas fantásticas, imbuídos do mesmo espírito, da mesma vontade, servir a pátria. Não existe satisfação melhor do que aquela de servir a pátria, de ser bem recebido pela população. A gasolina R$7, diesel a 5, inflação nos gêneros alimentícios, Tereza Cristina, e o povo nos trata bem. Ninguém consegue imaginar isso. O que está acontecendo? É a certeza que o país tem uma porta de saída. Hoje em dia, as nossas cores nas ruas, no campo, na vara de bambu lá em cima, são as verdes e amarelas. É a volta do patriotismo, é a crença no seu país, é mostrar que, olha, para onde estava indo no tocante aos valores, nós mudamos isso. Quem não se lembra do PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, onde o capítulo mais importante era a desconstrução da heteronormatividade? Quem não se lembra, o Magno Malta, do PLC 122, não vou falar aqui para não polemizar, passou na Câmara numa quinta-feira à noite, com a assinatura de um líder gordinho, nada contra os gordinhos. A briga para sepultar isso no Senado, capitaneado pelo Magno Malta, tem a ver com a vida de todo mundo. Nós queremos paz, tranquilidade, queremos que nossas famílias sejam respeitadas. Não vi a fotografia de um governador esses dias aí, que sempre criticou os militares e a mim, sorridente, sem máscara, mostrando o filho com a roupa do colégio militar. Hipocrisia. Um pseudo-ditador.
Mas nós temos um Brasil para tocar. Acredito no Brasil, acredito em vocês, acredito em Deus. Palavra que não era mencionada há pouco tempo, era quase um crime falar em Deus, pátria, família. Vai mudando as coisas, vão mudando. Cada vez mais gente se conscientiza de como se pode fazer a coisa certa. Como tenho conselhos, críticas e também sugestões de várias pessoas da sociedade, o que pode ser mudado, o que pode ser alterado. E coisas simples, mas no somatório, é como um grande feixe, no somatório de cada vareta ali, dá um feixe forte. O Brasil estando bem, nós todos estaremos bem, e não o contrário. Afinal de contas, né? Ninguém acumula nada para a eternidade. A única certeza que nós temos é que teremos um ponto final. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Da onde viemos, para onde iremos? Não quero falar sobre isso. Aí é com os pastores, com os padres, com os espíritas, né? Mas nós temos um compromisso. Eu fico feliz quando viajo, como amanhã está dando uma briga. Eu vou para Rondônia, uma briga enorme que muitos parlamentares querem ir conosco. Eu fico feliz. Pago a missão para o Célio. O Célio se vira que eu não vou entrar nessa briga aí de foice aí de parlamentar. Né, Crisóstomo? Rei de Rondônia aí. É sinal que a gente está fazendo a coisa certa, com menos recursos, fazendo a coisa com mais responsabilidade, dividindo aí os louros da vitória. Isso é muito bom, nos satisfaz, nos faz sorrir, apesar de momentos difíceis, sim. E olha só, pessoal, para encerrar, geralmente quem leva um país para a ditadura é o chefe do executivo. No Brasil, ao contrário. Quem segura o Brasil para não caminhar rumo à Venezuela é o chefe do executivo. Tem muita gente de outros poderes conscientes. Alguns poucos, não sei o que pensam. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos nos empenhar. Vamos cada vez mais fazer valer a força da nossa Constituição. Nós jogamos dentro das 4 linhas. Vamos cada vez mais exigir que o outro lado, alguns poucos de outro lado, pouquíssimos, joguem dentro das 4 linhas. É o bem maior de todos nós, a nossa liberdade. Liberdade essa que não se passa de uma geração para outra. Ela tem que ser lutada dia após dia. Nem um passo atrás pode ser dado. E nós temos como dizer para os nossos filhos e netos que o bem maior deles passou pelo entendimento e pela luta de cada um de nós. Esse Brasil é fantástico. Talvez as últimas grandes democracias que temos no mundo. O Brasil é a cereja do bolo. O Brasil é o rei do jogo de xadrez da América do Sul. Não vamos perder essa guerra, porque acredito em vocês e acredito em Deus. Muito obrigado.